Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais uma edição do podcast Toques de Despertar, que também é meio que uma sequência. A gente vem fazendo algumas sequências aí. No episódio anterior, em que nós respondemos algumas perguntas que não havia tido tempo de responder durante o webinário sobre a síndrome da impostora e a codependência, ficou mais uma questão a ser mais elaborada, que é a desconexão com o corpo. A Fernanda Uhum. comentou, né, durante o webinário, que as codependentes têm muita desconexão com o corpo. Fer, em primeiro lugar, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, bem-vinda você também, todas que estão nos assistindo, ouvindo. E conta pra gente como é que, no exemplo de uma codependente, como é que acontece essa desconexão do corpo? Como é que a gente percebe que a gente está desconectado com o nosso corpo? Quando a gente não tem noção do que a gente está sentindo, né? Muitas vezes em consultório eu pergunto para a pessoa, o que você está sentindo? Não sei, é um misto mas a pessoa não consegue ser assertiva com aquilo que ela sente, né? E isso é uma disfunção, né, que vem de uma origem infantil, onde na sua infância a pessoa, né, teve que bloquear os seus sentimentos, teve que bloquear as suas emoções, sabe assim? Não chora, não fica triste, ou não reclama, não grita com o pai, não grita com a mãe. É uma criança reprimida, uma criança que não pode expressar suas emoções, não pode expressar seus sentimentos, né? E é muito comum na infância a criança brigar com o pai, brigar com a mãe, ter raiva do pai, ter raiva da mãe. Só que isso é tão reprimido como se fosse algo mal, algo feio, né? Ou a repressão vem em função de tragédias, de dificuldades, né? Com aquele paterno e materno, ou em volta daquela família, daquele pai, daquela mãe que possam ter ocorrido, e faz com que a criança congele dentro das suas emoções, dos seus sentimentos. Então, vários momentos onde os seus sentimentos ou as suas emoções foram reprimidas, faz com que isso se torne automático dentro de você. Quando a gente chega, então, numa fase adulta, a gente fica tão desconectado do nosso corpo e fica somente no mental, né? Porque foi o que aconteceu ali na infância. Não, eu não posso sentir, eu não posso chorar, eu não posso gritar, eu não posso pedir que eu preciso de algo, senão papai vai ficar bravo, papai vai bater, ou mamãe vai ficar brava, ou mamãe vai embora, ou mamãe vai chorar, não, mamãe já está triste, mamãe é depressiva, se eu chorar, a mamãe vai ficar mais depressiva, se eu ficar triste, a mamãe vai ficar mais triste também. Então, são vários os pontos que existem ali na infância que fazem com que você reprima as suas emoções ou sentimentos. Então, chega numa fase adulta, onde você vai se deparar com, né, relações, situações, processos que vão despertar sentimentos. Tu vai ficar confuso, tu vai ficar perdida. E para onde é que eu vou? Mas o que eu gosto ou não gosto dessa pessoa? Será que eu quero ou não quero ficar? Hoje chegou um rapaz até no meu consultório, né? Ele está namorando sei lá quanto tempo com uma pessoa. E ele chegou para mim, pois é, eu não sei se eu quero ou não ficar com ela. Eu falei, bom, se tu não sabe é porque realmente tu não quer, né? Porque quando a gente sabe de alguma coisa, a gente não tem nem dúvida. Parte desse princípio. E a pergunta que eu fiz para ele é, da onde, né? De onde que você aprendeu que amor é isso? Que amor é assim? E daí, claro, a gente vai ver que ele é um codependente, porque a mãe se separou do pai quando ele tinha 6 anos, ele teve que cuidar da mãe, ele teve que cuidar do pai, então ele não acessou os sentimentos do corpo. Ele não se permitiu experienciar, chorar, gritar, espernear, rir, brincar como uma criança comum. Tu vê que isso acontece no colégio, a criança está no colégio, quer fazer xixi, tem que pedir permissão para o professor para ver se de repente o professor te deixa ir ao banheiro. Então, tu já perde ali a conexão com as necessidades do teu corpo na infância. Muitas vezes a criança está comendo em casa e a mãe manda a criança comer, come mais, está muito magrinha, come mais, e a criança não quer. Ou a criança não tem preferência por um alimento, tem preferência por outro, aí, é nojenta, é snob, porque tá esbanjando comida, mas ela não gosta. Claro que precisa ter um equilíbrio, aqui a gente não está falando de crianças mimadas, né, de permitir tudo. Contudo, é necessário que os seus sentimentos sejam respeitados, sejam expressados com um limite,
para que essa criança possa se experimentar e ter consciência do que quem é ela, para que numa vida adulta isso não se torne um impedimento diante das suas decisões, porque boa parte das decisões da nossa vida são baseadas nesse conjunto, nesse equilíbrio daquilo que eu penso com aquilo que eu estou sentindo. Se eu só reprimo os meus sentimentos e tomo decisões baseadas somente no meu mental, fatalmente eu vou gerar dor na minha vida, porque o mental, muitas vezes, ele está associado a dinâmicas repetitivas daquilo que ele registrou. E se eu tomo só decisões baseadas nas minhas emoções, eu também estou fadada a encontrar uma decisão um pouco equivocada, porque às vezes são decisões, são sentimentos, emoções reprimidas, e que quando estouram numa velocidade, numa intensidade que chega a ser desproporcional à situação da qual você está vivendo. É algo como você passa uma vida inteira ignorando algum sentimento, ou passa um relacionamento inteiro ignorando um sentimento que às vezes nem consegue identificar. Aliás, esse negócio de estou sentindo um misto de, é clássico e tu não sabe identificar o que está sentindo. Eu mesma já usei essa expressão. É um misto de... Pronto, tu não sabe o que tu tá sentindo. Exatamente. E aí tu fica naquele misto de não saber o que tá sentindo e vai levando, até que uma hora o misto desconhecido explode e aí salta caco para todo lado. E normalmente esse misto explode como? Em uma doença psíquica, uma doença emocional ou uma doença no campo físico, né? Quando se materializa ali no campo físico, é o ápice do bloqueio daquele emocional dentro de você. Esse era outro ponto que eu queria chegar. Que tipo de doença, dá algum exemplo pra gente que a repressão das emoções pode levar? Todas. Desconheço uma doença que não seja oriunda de uma repressão psicoemocional. Tem doenças que as pessoas dizem que é genética, né? Mas ainda que genética, né, que passa por família, e quem estuda Bruce Lipton, sabe que é campo sistêmico aquilo ali, porque o DNA não se altera, o que se altera é a crença em volta daquele DNA, e eu não vou me aprofundar nisso. Quem sentir a vontade de buscar por isso, procure o livro dele, A Biologia da Crença, ou os vídeos dele no YouTube, que são fantásticos, onde ele comprova por A mais B que DNA não se altera. Então, não existe essa doença genética. O que existe é uma crença em volta, uma crença psicoemocional em volta de algo, e que faz com que aquela doença passe de geração para geração. E normalmente a origem disso é um trauma, é uma limitação, é algo que aconteceu ali atrás e que não foi processado. Quantos são os lutos que não são vividos e que depois de algum tempo viram depressões, viram síndromes do pânico. Eu canso de atender pessoas que vão no meu consultório, que estão em depressão, e tu vai olhar num processo mais profundo, foi um luto que não foi processado lá na infância, na adolescência, a pessoa não chorou aquele luto, não chorou aquelas emoções, seja porque acreditou que tinha que ser forte, que tinha que dar conta, que tinha que resolver tudo por sei lá quem, e não processou a informação. Aí, em algum tempo, em algum momento, não adianta estar dentro de ti, você vai ter que olhar para tudo isso. E quando vem numa intensidade. Muitas vezes a pessoa acha que é o outro. O outro me provocou, perdi o meu trabalho e tive síndrome do pânico. Não existe isso. Ninguém tem o poder de causar isso em você. São questões que você já carrega dentro de você e que você não processou por algum motivo e que, então, agora está vindo batendo na sua porta. E como é comum para nós mulheres que acreditamos que tínhamos que ser fortes e dar conta de tudo, reprimir as nossas emoções, ao ponto de a gente nem reconhecê-las mais, às vezes, a gente sentir alguma coisa, dizer, eu não sei o que é, mas eu não estou feliz. Não sei o que está acontecendo, mas eu não estou bem. Tem mulheres que não conseguem sentir o seu ciclo. Eu consigo sentir quando eu estou ovulando. Eu consigo sentir quando eu estou para ficar menstruada. Tem mulheres que não acessam isso de forma nenhuma, e quando acessam ainda, que coisa ruim. Mas é o teu corpo expressando, não é ruim, é que a gente vem
sendo doutrinada dentro de uma sociedade que limita a expressão do sentir como, tomei minha decisão baseada nos meus sentimentos. Você tá louca? Ou numa era que é altamente corporativa, onde não vai chorar aqui no meio do trabalho, senão você é desequilibrada. Eu cansei de ouvir isso. Então, como que eu vou acessar? Mulheres têm repressão porque, de repente, usam um decote. Gente, então, nós somos reprimidas em nosso corpo, no sentido do nosso corpo, até mulheres. Inúmeras, perco as contas que não sabem o que é orgasmo, porque não conseguem se permitir sentir o próprio corpo. E boa parte daquilo que é bom na vida está no nosso corpo, porque é o nosso veículo de estar aqui, a gente desconecta com ele. E ele consegue, sim, dizer para a gente para onde eu preciso ir, qual é a decisão que eu preciso tomar. Se você se conecta com o teu corpo vai falar por você. Tem aquele profissional, o Joe Dispenza também, né, que é maravilhoso, americano, que ele fala muito bem sobre o movimento do corpo e sobre a necessidade de nos conectarmos com as emoções, com os sentimentos, para traduzir o que realmente faz bem para a gente. A própria história dele, do Joe Dispenza com o corpo, é um negócio fantástico. Quem não conhece, dá uma procurada, porque vale muito a pena conhecer. É uma história tu escutar e dizer, uau, inacreditável. Conta um pouquinho só, dá um spoiler pequenininho. Eu não lembro exatamente os detalhes. Ele teve um acidente e ele foi de bicicleta. E ele foi desenganado. Eu não sei se era paraplégico ou tetraplégico, mas ele não conseguia mais andar. Tetra, né? E ele resolveu se programar inteiramente enquanto não conseguia se mexer. Ele conseguia, obviamente, pensar e sentir emoções, para voltar a andar. E ele fazia aquilo várias horas por dia. E hoje ele não só anda, como ele dá palestras pelo mundo inteiro, escreve livros e tá por aí andando melhor do que eu. Com certeza. E tem uma coisa bem interessante aí dessa historinha do Joe Dispenza, e que eu gosto de puxar muito para quem é codependente, porque o codependente tem uma dificuldade muito grande em acessar os seus sentimentos, porque as suas emoções na fase infantil foram completamente reprimidas. Então, chega na fase adulta, há uma repressão tão grande dos seus sentimentos que quando eles explodem de tal forma que a pessoa perde o controle, ela perde o foco. Ela fica envolta daqueles sentimentos e pensamentos obsessivos diante daqueles sentimentos. E uma das coisas que também ajudou muito o Joe Dispenza foi planejar. Ele se via caminhando, ele se via fazendo coisas caminhando. E é uma das questões que o codependente não consegue fazer, porque ele fica tão perdido nas emoções que ele perde o foco de para onde ele tem que ir, de acordo com as ações, né, as decisões do outro. Então, daqui a pouco, o codependente ele já está... por que aconteceu isso? Nossa, por que meu estômago? Por que minha cabeça? Por que meu corpo? Por que isso? Por que aquilo? Por que eu não estou bem? Por que eu estou taquicardia? E você passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 1 ano naquele movimento. E isso tu perdeu o tempo de vida. E o foco, a direção para onde você deveria ir, perdeu completamente o sentido. Então, ter um caminho claro para onde você quer ir dentro do processo de reconexão com o corpo faz com que o teu corpo consiga colocar energia para te ajudar a atingir esse objetivo, te levando para essas emoções, para esses sentimentos mais saudáveis de amor próprio. Mas esse saber os objetivos não é só uma questão mental. Não, é de alma também. Tantas coisas envolvidas nisso. Então não é só estabelecer objetivos do que quero conquistar, mas sim olhar para dentro, descobrir primeiro quem eu sou, porque a partir daí, se não partir daí, a gente não vai a lugar nenhum, e buscar nós mesmos oferecer aquilo que nos falta. É lógico, é bem isso, né? São os objetivos de alma. O que a tua alma busca, não o que teu ego quer. Então, estou doente, vou sair daqui e vou comprar um carro novo. Então, não é o que a tua alma quer. Tua alma quer, na verdade, ir para casa e abraçar teus filhos.
sabe? Ou quer ir encontrar aquela pessoa que tu deixou para trás, sei lá, 1000 anos atrás. E aí é outro ponto. Quantas pessoas reprimem os seus sentimentos, né? Suas emoções dentro de um relacionamento, sem expressar claramente. Quantas pessoas eu atendo em consultório que estão em conflito nos seus relacionamentos atuais, mas a gente vai ver que a origem foi aquilo que não foi expresso no relacionamento anterior. Porque é como se parte daquela pessoa ainda está lá, parada, lá atrás, naquele sentimento, naquela emoção presa lá atrás. É isso aí, gente. Quem não assistiu os episódios sobre encerramento de ciclos, volta lá, porque é um assunto importante, é um assunto que pega. Oi, como pega, como é importante a gente saber encerrar ciclos, né? Deixando e encontrando paz no nosso coração, entregando o nosso melhor, e o nosso melhor são os nossos sentimentos, nossas emoções. Não num processo de, você fez isso comigo, né? Não, não é isso. Mas, olha, gratidão por tudo que tu me entregou, por tudo que eu aprendi contigo, porque isso me deu saltos quânticos de evolução. Mais a gente vai expressando esses sentimentos, menos eles vão se tornando pesos dentro de nós. E esse peso dentro de nós, de tudo aquilo que não foi dito, chorado, expresso, rido, compartilhado, aparece nas linhas de expressão, aparece no olhar caído, aparece naquelas gorduras indesejadas. Ai, mas eu tenho tanta gordura aqui no quadril, na coxa, na bunda, no peito. Tudo isso é somatização de questões que estão guardadas, emocionais dentro de você. Então, quanto mais tu te expressa, mais tu acessa, né? Os teus sentimentos, compreende, traduz, transmuta as tuas emoções, mais leve vai ficando o teu corpo. Mais aquela dieta que era pesada, que era difícil de fazer, porque eu não dou conta, mas ela vai ficando leve, porque você está leve. Então, é como se tu fosse passando por um processo de rejuvenescimento, porque essa energia que tem a tristeza, que tem o fracasso, que tem a raiva, que tem o ódio, ela vai saindo de você, então teu corpo vai ficando mais leve, consequentemente mais bonito. Então depois a gente vai ter uma conversinha no privado para ver o que está me causando a papada aqui, tá? Só acho, vamos falar então ali. Fer, muito obrigada. Foi muito legal Obrigada. essa conversa. Gente, muito obrigada e contamos com a presença de vocês no próximo episódio. Um beijo. Um beijo, gente. Valeu. Tchau.